porque vocês vão receber um bombardeio de informações. Exatamente, certo? Desde já eu vou antecipar, no caso, que nós vamos encontrar 25 tipos de orações para classificar. E claro, né, nós concursistas, nós concurseiros, mas nesse caso eu não me enquadro, né, porque é a minha cadeira. Vocês concursistas, vocês concurseiros, devem saber classificar as 25 orações. Principalmente para aquela banca que vai trabalhar com referenciação, ou seja, que retira as questões do texto. E se você observar todas, né, ou então a maioria das bancas fazem isso. Em especial para quem vai fazer a ITJL, o edital ele deixa bem claro, né, que toda a contextualização gramatical será aplicada no texto, ok? Então nós vamos, quem domina faz direto, quem tem dificuldades vai fazendo por etapas, não vai errar, certo? O segredo para essa classificação das orações está justamente naquilo que eu pedi desde o primeiro dia de aula, ou seja, desde o nosso primeiro encontro. Eu pedi que vocês decorassem. Exatamente. As conjunções, certo? Vocês já, com o professor JP, lá na morfologia, já chegaram à conjunção? Não, né? Mas então vamos fazer o seguinte. Como eu antecipei para vocês lá no primeiro dia de aula, pedi que vocês decorassem as conjunções, fossem decorando ao longo do curso, creio que todos obedeceram e já fizeram, né? Já deram aquela pincelada sobre as conjunções. A conjunção nada mais é, certo, pessoal, do que uma categoria gramatical que tem a função de ligar orações ou ainda termos de mesma função sintática, ok? Às vezes o aluno fica naquele rótulo e vocês já sabem que não podemos rotular, então o aluno fica no rótulo e esperando que a conjunção no texto ligue apenas orações. Não. Pode ligar ainda a conjunção termos de mesma função sintática. Se encontramos, por exemplo, um sujeito composto, Paulo e Ricardo chegaram. Uma construção aqui bem simples para que você possa ter essa ideia de que a conjunção também liga termos de mesma função sintática. Quem chegou? Paulo e Ricardo. Olha aqui um conectivo ligando termos de mesma função sintática, que no caso aqui seria o núcleo do sujeito. Isso nós já vimos lá, né, nos termos da oração, em especial nos termos essenciais, sujeito e predicado. E agora nós vamos passar para a sintaxe do período. O que até então vínhamos trabalhando era a sintaxe da oração. Os termos que formam a oração, os termos que vamos encontrar em uma oração. Vimos que esses termos estão classificados em termos essenciais, integrantes e acessórios. Agora nós vamos trabalhar a sintaxe do período. Tudo ok aí, Pimpos? Então, a conjunção, vocês trabalhem, por favor, com força lá na morfologia. É uma categoria gramatical muito importante. Por quê? Nós vamos precisar aqui, ó, para fazer a classificação das orações, principalmente as orações coordenadas ou ainda as orações subordinadas adverbiais, ok? A função da conjunção, neste caso, vai ser para classificar as orações. Mas nós podemos ainda empregar as conjunções no texto, certo? Podemos ainda empregar as conjunções como um elemento de coesão. Então, fiquem atentos à produção textual, à construção do texto, porque a conjunção é um dos elementos de coesão
textual, ok? Então, vamos dar início aqui, ó. Frase, oração ou período, certo? Então, aonde vamos chegar? Vamos chegar aqui, ó, ao período. Então, comecemos pela frase. O que vocês devem entender por frase? A frase nada mais é do que todo e qualquer enunciado linguístico que apresente um significado. Tudo bem? Foi uma frase. Olá, ei, Sil, são exemplos de frases. Essas frases podem ser classificadas como frases verbais ou ainda como frases nominais, ok? A frase pode ser verbal, a frase pode ser nominal. O que nós vamos entender por frase nominal? Nome. Então, são construções linguísticas que vão apresentar apenas nomes. Já a frase verbal é aquela que vai apresentar obrigatoriamente um verbo. Parou, presta atenção. No nosso primeiro encontro foi dado um macete para vocês, né? O número de orações em um texto depende ao número de fatos. Ou seja, depende do número de fatos. Se nós encontrarmos 5 fatos, vamos encontrar 5 verbos, logo 5 orações. Então, para você distinguir se a frase é verbal ou ainda nominal, veja a presença do verbo. Encontrando o verbo, nós vamos encontrar uma frase verbal. E toda frase verbal constitui uma oração. Porque o que seria a oração? A oração nada mais é do que a frase desenvolvida através de um verbo. Certo? Então, oração é frase com verbo. Toda oração, para ser uma oração, deve obrigatoriamente apresentar um verbo. Acreditem, essa ideia já caiu em concurso público. Na nossa querida Copese, por exemplo. A questão pedia para você analisar dentro de um período a quantidade de orações que o período apresentava. Bastava o aluno, para contemplar essa questão, buscar o quê? Buscar a quantidade de fatos, buscar a quantidade de verbos. Por quê? Porque da oração nós vamos para o período. O que nós vamos entender por período? Um enunciado linguístico marcado por letra maiúscula e encerrado em um ponto. Esse ponto que encerra o período pode ser um ponto final, um ponto de exclamação, um ponto de interrogação ou ainda reticências. Parou. Cuidado com essa questão da reticência. A reticência, ela vai marcar o fim do período, certo? Mas a ideia fica aberta. Em termos de interpretação, reticências deixam a ideia aberta, mas encerra período, ok? O período pode ser classificado como simples ou como composto. Então, é aqui, ó, no composto que nós vamos sambar, ok? É no composto que vamos sambar. Por quê? Porque quando o período é composto, as orações apresentam uma relação. E é justamente isso que a sintaxe vai trabalhar. A relação entre essas orações no período, ok? Então, vamos lá por etapas. Período simples, aquele que apresenta apenas uma oração, ok? Para concurso público, você deve levar uma informação a mais. Você deve saber que esta única oração que constitui, esta única oração que forma o seu período simples, é chamada de oração absoluta. Então, para todos os efeitos, o que seria uma oração absoluta?
Oração absoluta é justamente o período simples. É aquela única e exclusiva oração que vai formar, que vai constituir o meu período simples, ok? Então fiquem atentos, para todos os efeitos a banca pode afirmar. Observa-se que o período na linha, ou a partir da linha 3 do texto, deve ser classificado como uma oração absoluta, ou o período é constituído por uma oração absoluta. Você já sabe, oração absoluta é o período simples, ou seja, uma única oração, ok? Ao contrário do simples, nós vamos encontrar o período composto. Parou, como eu havia dito, é aqui que vamos sambar, né? Por quê? Se o período é composto, ele apresenta mais de uma oração. Então, podem ser 2, 3, 4, 5, 6. Apresentando mais de uma oração, classificamos o período como um período composto. Vai ser aí que a sintaxe vai entrar. A sintaxe vai chegar para o período. O período. Quantas orações você possui? O período vai dizer, por exemplo, eu possuo mais de uma. Aí a sintaxe vai perguntar, já que você apresenta mais de uma oração, como essas orações se relacionam em você? Elas estão aí quebradas? Elas estão soltas? Elas apresentam uma independência ou apresentam uma dependência? Aí o período vai responder, já que eu apresento mais de uma oração, essas orações elas podem se relacionar através da coordenação ou ainda da subordinação. Boa noite, Tereza. Ok? Então, eu vou montar, porque eu vou trabalhar com os slides com vocês, eu vou montar aqui um quadro resumo, ok? Sobre o período composto na coordenação, na subordinação, e após montar o quadro, eu inicio a teoria classificando o período e classificando cada uma das orações, ok? Posso apagar isso aqui? Lembrando que quem vai fazer TJ, este programa está no TJ, ok? Então, vamos lá. Composto, período composto, pode ser composto por coordenação ou pode ser composto por subordinação. Vamos usar aqui uma ideia bem lógica. Se o período é composto por coordenação, ele vai apresentar o que? Oração coordenada, certo? Então, período composto por coordenação, oração coordenada. Se o período é composto por subordinação, ele vai apresentar o quê? Oração subordinada. Mas, porém, todavia, contudo, no entanto, entretanto, nós podemos encontrar períodos que apresentem ao mesmo tempo oração coordenada e oração subordinada. Atenção, classificamos como período misto. Ok? Período misto. O que seria o período misto? É aquele período que vai apresentar relação de coordenação e de subordinação ao mesmo tempo. Traduzindo, o período vai apresentar oração coordenada e oração subordinada simultaneamente, ou seja, ao mesmo tempo. A oração coordenada pode ser classificada em assindética ou sindética, certo? Vamos montar aqui o quadro para facilitar a sua compreensão. O que nós vamos entender por oração coordenada assindética? Parou, prestar atenção. Nós vamos encontrar uma palavrinha chamada sindeto. Sindeto. Vem lá do grego, né? Sindeton. Sindeto. Sindeto nada mais é do que conectivo.
Sindeto nada mais é do que conjunção. Tendo conjunção como um exemplo de conectivo, então eu posso ter essa ideia de que o sindeto faz referência à conjunção. Este prefixo aqui, a, quer dizer ausência de sindeto, ou seja, ausência de conjunção. Então, oração coordenada assindética é aquela que não apresenta, olha o a negação, não apresenta sindeto, ou seja, não apresenta conjunção. Ao contrário da oração coordenada assindética, nós vamos encontrar a sindética, que vem do sindeto. Ah, por que sindética? Porque apresenta conectivo, no caso apresenta a conjunção, e a classificação da oração será feita de acordo com o sindeto, ou seja, de acordo com a conjunção empregada. Agora eu pergunto a vocês, podemos rotular? Não. Muito bem, não. Nós vamos observar no encontro hoje que existem alguns conectivos que não podem ser rotulados, ok? Quando é sindética, vai receber a classificação de acordo com o sindeto, ou seja, com a conjunção. Pode ser aditiva, que dá a ideia de soma, de acréscimo, de adição. Quem é o clássico? I. O I é o clássico. Pode ser adversativa. Qual é o clássico da adversidade? Mas. Pode ser alternativa. Aquela que dá a ideia de alternância, ou seja, de escolha. Qual o clássico? Ou. Vamos encontrar conclusiva. Aquela que dá a ideia de conclusão. Qual o clássico? Portanto. E vamos encontrar explicativa. Aquela que vai justificar, certo? Aquela que vai esclarecer. Qual é o clássico? Porquê. Não é isso? O porquê junto e sem acento, ok? Que é, no caso aqui, uma conjunção. Pode ser conjunção explicativa, pode ser conjunção causal. Você que em casa já começou a se familiarizar com as conjunções, você observou que a palavrinha porquê pode ser explicativa ou pode ser causal. Vamos começar a separar. Quando você afirma que o conectivo porquê é explicativo, ele está na coordenação. Quando você afirma que o conectivo porquê é causal, você vai observar que você vai encontrar essa ideia na subordinação, ok? Mnemônico, para que você entenda quais são as orações coordenadas sindéticas. ECA. ECA. Explicativa, conclusiva, aditiva, adversativa, alternativa. Então, vamos lá. Para todos os efeitos, existem dois tipos de orações coordenadas. A coordenada assindética, que não apresenta conectivo algum, ou seja, é desprovida de conjunção. E também existe a oração coordenada sindética. Quando sindética, vejam, recebe uma classificação. Qual a classificação da oração coordenada sindética? ECA. Explicativa, conclusiva, aditiva, adversativa, alternativa. Ok, pimpos? Tudo ok até aí? Boa noite. Então, vamos aqui, ó. A oração subordinada pode ser substantiva. Quando substantiva, pode ser subjetiva.
pode ser objetiva direta, pode ser objetiva indireta, pode ser completiva nominal, pode ser apositiva, ou ainda pode ser... Oi? Muito bem, predicativa. Ok? Ainda no contexto da oração subordinada, nós vamos encontrar a oração subordinada adjetiva. A adjetiva pode ser explicativa. Ó o louco. Sem espaço. A adjetiva pode ser explicativa. Ou ainda pode ser restritiva. Ok? Para fecharmos a subordinação, nós vamos encontrar a oração subordinada adverbial. São 9. Pode ser condicional. Ok. Causal. Mais uma. Comparativa. Outra. Concessiva. Conformativa. Consecutiva. Proporcional. Final. Temporal. Temos 9 aqui. 9. Mnemônico para que você entenda quais são as orações subordinadas adverbiais. Coco. Coco. Vamos lá, Tereza? Coco, coco. Caco. E aí? Profite. Muito bem. Coco, coco, caco, profite. Coco, coco, caco, profite. Mnemônico para as orações subordinadas adverbiais. A sequência você escolhe. Basta você saber que K é de causal, PRO de proporcional, FI de final e T de temporal. Esta sequência aqui dos COS você escolhe, certo? Conformativa, comparativa, concessiva, condicional, enfim. Ok? Então, aí para fecharmos, só uma observação aqui, ó. Estão vendo essa substantiva que eu coloquei 6 para vocês? Algumas literaturas trazem uma 7ª oração subordinada substantiva, que seria a oração subordinada substantiva agente da passiva. Dificilmente os concursos cobram a oração subordinada substantiva agente da passiva, mas nós vamos trabalhá-la, ok? Então, para fecharmos o nosso programa, nós vamos encontrar a oração reduzida. Aí fecharemos o nosso conteúdo, ok? Pode ser reduzida de gerúndio, de particípio ou ainda de infinitivo. Para a oração reduzida, basta você saber que obrigatoriamente deve apresentar o verbo em uma forma nominal. Quais são as formas nominais do verbo? Infinitivo, particípio e gerúndio. Então, quando você afirma que a oração é reduzida, obrigatoriamente o verbo deve estar no gerúndio, no particípio ou no infinitivo. E outra coisa, se é reduzida, é porque não tem conjunção. Então, pensa assim, na coordenada, quando não tem conjunção, é assindética. Na subordinada, quando não tem conjunção, é reduzida, ok?
maioria dos slides é mais para exemplos, para não perder tempo copiando, né? Então, quem quiser o material, disponibilizo depois. E nem adianta, né? O professor se matar de escrever, ficar ali escrevendo aí, o aluno, né? Então, vai nos slides mesmo. Então, vejamos aqui. Estou pronto. Por onde vamos começar? Nós vamos saber, ou aprender, ou reforçar aquilo que já sabemos. Ou reforçar aquilo que já sabemos, classificar aqui o período se ele é simples ou se é composto, ou ainda se é de coordenação ou de subordinação. Por onde vamos começar? Vamos começar pelos fatos. Porque, lembrando, através da quantidade de fatos, eu vou observar a quantidade de orações. Uma oração apenas, período simples, oração absoluta. Em estou pronto, vejam que encontramos apenas o fato de estar. Um fato apenas, uma oração, período simples ou composto, pessoal? Como é que este período pode aparecer na minha prova? Oração absoluta. Muito bem, cuidado, que ele pode aparecer como oração absoluta. Já na segunda construção, fez um bonito penteado, foi maquiada e finalmente lhe vestiram o vestido. Por onde vamos começar? Pelos fatos. Fez um bonito penteado, fato de fazer. Foi maquiada, fato de ser maquiada. Fato de ser maquiada. E finalmente lhe vestiram o vestido, fato de vestir. Quantos fatos? Quantas orações? Período simples ou composto? Composto. Ok? Então, na segunda construção, nós vamos encontrar um período composto. Acordei, tomei café e apanhei o ônibus. Por onde eu começo? Fato de acordar, fato de tomar e fato de apanhar. Quantos fatos? Quantas orações? Período simples ou composto? Composto. Agora voltem, por favor, a esta segunda construção aqui. Vejam que o fato de fazer vai constituir a primeira oração. O fato de ser maquiada vai construir a segunda oração. E o fato de vestir vai construir a terceira oração. Tudo ok até aí, pessoal? Sim ou não? Sim. Então vamos lá. O aluno que domina, ele vai fazer direto. Ele vai observar que este período aqui ele é composto por coordenação. Mas aquele aluno que tem dificuldade, se ele fizer por etapas, ele não vai errar. Como é que ele vai identificar se há ali coordenação ou subordinação? Vejamos. Fez um bonito penteado. Foi maquiada e finalmente lhe vestiram um vestido. Primeiro vamos separar aqui as orações. Quem é a primeira oração? Fez o bonito penteado. A segunda, foi maquiada. E a terceira, e finalmente lhe vestiram o vestido. Nós conseguimos ler a segunda oração sem a primeira? Sim ou não? Sim. Alguém foi maquiada e finalmente lhe vestiram um vestido. Então, a segunda depende da primeira para existir? Não. Então, você chega à conclusão de que é uma oração que independente. Quando a oração é independente, é classificada como coordenada, porque a característica da coordenação é justamente você encontrar essa ideia de independência. São orações justapostas. Ok? Não. Por enquanto não, porque o emprego da conjunção é para... Professor, a conjunção não tem nada a ver, não? Por enquanto, não, para classificar a coordenação ou subordinação, certo?
A conjunção ela vai ser importante para você afirmar se é coordenada sindética ou assindética. O aluno que domina, ele vai fazer direto. Ele sabe que o I é coordenativo. Se o I é coordenativo, a oração só pode ser coordenada, certo? Então, entre a terceira e a segunda. A terceira depende da segunda para existir? Sim? Não. Olha aí o rótulo. A terceira oração não depende da segunda para existir. Leia sem a segunda oração. Fez um bonito penteado e finalmente lhe vestiram um vestido. A segunda oração não fez falta. A segunda oração é independente, né? Assim como a terceira, para existir, ela não depende da segunda. Oração independente também. Então, quando você for analisar, analise sempre da direita para a esquerda. É a terceira dependendo ou não da segunda? Perdão. É a segunda dependendo ou não da primeira? Então, nós vimos que a terceira não depende da segunda. É uma oração coordenada. AOS. AOS. Tem conectivo? S. Oração coordenada? Sindética. Agora, vejam o que acontece com a primeira. Nós vimos que a primeira, a segunda, no caso, não depende da primeira para existir. A segunda é independente, então é uma oração coordenada. AOS. A é oca. É oca. O que é oca? Não é a casa do índio não, viu? Não é a casa do índio não. É oração coordenada assindética. Então você pode até pensar, né? Armazenar aí. Quando a oração é coordenada sem conectivo, ela é oca. Oração coordenada assindética. A primeira sempre vai ser oca, viu, gente? A primeira sempre vai ser oca em se tratando de coordenação. Ok? Então, vejamos aqui. Acordei, tomei café e apanhei o ônibus. Nós vimos que vamos encontrar 3 fatos. Aqui, ó, primeiro fato, fato de acordar, primeira oração. Segundo fato, de tomar café, segunda oração. E o terceiro fato de apanhar, formando a terceira oração. A mesma ideia, né? Entre a segunda e a primeira, há conectivo? A segunda é o quê? Muito bem, é oca. A primeira vai ser sempre o quê? Agora, entre a terceira e a segunda, há um conectivo. Sindética. Oração coordenada sindética. Agora, vamos classificá-la. Vamos classificá-la. Acordei, tomei café e apanhei o ônibus. Este I, ele está no clássico da soma, do acréscimo, da adição. Eu posso, olha o truque, olha a dica, olha o macete. Eu posso, no lugar deste I, colocar um mas. Acordei, tomei café, mas apanhei o ônibus. Ficou coerente? Não. Criaria incoerência. Então, o I não tem valor adversativo. Logo, eu afirmo ser adição. Oração coordenada sindética, o quê? Aditiva. Aditiva. Oração coordenada sindética aditiva. Acreditem, já caiu em concurso público. Oração coordenada assindética explicativa. Existe? Existe oca explicativa? Hein, pessoal? Muito bem, não existe oca explicativa. Porque oca é oração coordenada assindética. Sendo assindética, não há conectivo. Se não há conectivo, ela não tem classificação. Ok?
Fiquem atentos aí a essa pegadinha, certo? A banca pode colocar lá oração coordenada assindética aditiva. Ela é aditiva, só que o erro está em assindética. Ela não é assindética. Se é aditiva, só pode ser sindética. Porque quando você diz que é oca, a classificação encerra ali. Não recebe mais informação alguma. Ok? Viu o filme, mas não compreendeu o enredo. Viu o filme, mas não compreendeu o enredo. Por onde eu começo? Fato de ver, muito bem. Fato de compreender. Quantos fatos? Orações. Primeira oração, viu o filme. Segunda oração, mas não compreendeu o enredo. Aí o aluno fica, ô Caê, eu ainda não estou assim compreendendo de forma clara essa ideia de dependência ou independência. O que eu disse a vocês? Eu analiso sempre da direita para a esquerda. Então, vou analisar da segunda para a primeira. Se eu retirar a primeira oração, vocês concordam comigo que eu retiro o mas? Sim ou não? Se eu retiro a primeira oração, eu retiro o conectivo, não é isso? Porque o que é a conjunção? Palavra que liga orações ou termos de mesma função sintática. Se eu encontro aqui duas orações, retiro a primeira oração, eu retiro também o conectivo. O conectivo vai ficar aqui para ligar o quê? Não é isso? Se eu retiro a oração, eu retiro o conectivo.